Mais um sábado que nós estamos aqui no podcast Você Pode Mais. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Tá difícil ter saúde mental, né? E quem tá aqui para conversar comigo, ele que é um querido, Dr. Rodrigo de Jesus, psiquiatra. Dr. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Eugênio. Eu vou te dizer uma coisa, um dos primeiras pessoas, primeiros nomes que eu pensei para o podcast foi você. Obrigado. Porque acho que você é um profissional completo. Acho que você tem a questão da psiquiatria, mas você é presente nas redes sociais. Para quem não segue, depois a gente vai deixar aí o endereço do Dr. Rodrigo. E você tá muito antenado com tudo, né? Como é que veio a psiquiatria na tua vida? Eu sempre gostei da parte da psiquiatria durante a minha formação, mas de verdade nunca foi algo que eu busquei seguir profissionalmente falando. Aí quando eu formei, eu fui trabalhar um pouco, e aí eu fui para o interior e surgiu um concurso. Eu fiz o concurso, passei no concurso, era para o CAPS. E eu comecei a trabalhar com a saúde mental. Isso antes de fazer a Antes de fazer residência. antes de fazer residência. Isso eu já tinha terminado a faculdade, eu pensava em fazer alguma coisa ligada à área de cirurgia, alguma coisa mais uma pegada mais ativa, assim, que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito de pré-hospitalar também. Trabalhei muitos anos com o SAMU. Quando eu fui para São Paulo, eu fui concursado no SAMU de Guarulhos, trabalhava no SAMU de Suzano. Eu achei que você tivesse ido para São Paulo para fazer a residência. Eu fui, mas quando eu fui para São Paulo fazer residência, eu também precisava trabalhar. E aí nisso surgiu as vagas. Então o concurso, o Suzano eu entrei porque havia uma vaga na época, o coordenador me chamou, né? Conheci ele diretamente através de um amigo, tinha as credenciais para entrar, os cursos, entrei. E aí Guarulhos eu não podia porque era concurso, mas assim, acho que 4 meses depois saiu o concurso para Guarulhos. E aí eu passei no concurso de Guarulhos, assumi Guarulhos. Aí fiquei 4 anos em Guarulhos, teve um concurso para São Paulo também, capital. Eu passei, mas eles demoraram para chamar. Quando chamaram, eu estava vindo. Uma semana antes de voltar para Cuiabá, me chamaram para o SAMU de São Paulo, mas aí eu já não queria mais porque já estava vindo embora. Mas eu sempre gostei muito de pré-hospitalar e tal. Mas assim, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar, e aí nessa questão de trabalhar, eu acabei passando esse concurso no CAPS, comecei a vivenciar mais a saúde mental. Falei, cara, bacana isso aqui, diferente. E aí eu acabei gostando, e aí fui fazer a residência, e aí fui para São Paulo, fiz residência lá, e fiquei mais um tempo em São Paulo, e depois surgiu o desejo de voltar, porque o desejo era voltar por causa da família. Você tem família aqui, Tenho, né? meus... Você é nascido, você é cuiabano, não, de Chapecruz, eu sou do Mato Grosso do Sul, mas eu cresci em Cuiabá, então eu praticamente me considero cuiabano, né? Porque minha família está aqui há muitos anos, eu estou desde os 2 anos de idade, então me cresci aqui, meus amigos todos aqui. Vou ver meus tios, né? Meus avós quando eu tinha, né, em Mato Grosso do Sul, mas meus vínculos todos são aqui. E eu ia voltar para cá, né? E a família da minha esposa também é daqui. A gente conhece o pai da sua esposa, Dr. Washington, né? É um médico também muito conhecido aqui, né? O Washington bem conhecido, bem querido também, né? E aí a gente voltou também por causa dessa questão, tudo. E aí na formação, né, de psiquiatria, eu acabei trabalhando também com pré-hospitalar, tudo, mas não era uma coisa que eu ia fazer para minha vida toda. Porque é desgastante pra caramba você trabalhar com pré-hospitalar, aquela coisa. Pré-hospitalar o que seria? SAMU, atendimento. SAMU. Isso, atendimento pré-hospitalar. Quando você pega paciente em acidente, baleado, esfaqueado, você entendeu? Antes de levar para o pronto atendimento. Isso, você chega e estabiliza a vítima ali do acidente. E é muito pesado também, né, doutor? Você tem as recompensas. Quando você vem e salva uma vida, é muito gratificante. Mas quando você perde, por exemplo. Então, nessa questão, eu tive muitas vitórias, mas tive também derrotas, perdas. Como é que é essa sua relação enquanto pessoa? Porque tá ali, tá o médico, mas você perdeu esse paciente. Como é que é para você não levar isso para sua vida e ter esse peso, Então, chegar em casa com essa morte?
com essa situação. Existe essa possibilidade? Existe, mas assim, o que que acontece? Eu sempre separei muito as coisas. Aham. Então, assim, por exemplo, na minha casa, minha família, eu não converso sobre medicina. A gente Entendi. conversa, por exemplo, eu encontro amigos, colegas, a gente vai conversar sobre alguma coisa, um colega psiquiatra, a gente vai conversar sobre isso, aquilo e tal. Mas na minha vida mesmo, no meu dia a dia, com meus filhos, com a minha esposa e tal. Sua esposa faz o Minha quê? esposa é advogada. Advogada. E Então já isso. tá E, tudo é, separado e ali. mesmo com o meu sogro, que é médico, por exemplo, a gente não conversa muito sobre Aham. medicina. Entendeu? Embora ele vivencia bem mais que eu gosto pra caramba de conversar, né? De medicina. Então eu não. Eu conheço ele da Quinta do Aham. Porquinho. Ainda Sim. existe? Não, acabou aqui. Acabou, é uma pena. É. Para quem não sabe, o Dr. Washington, ele fazia toda quinta-feira, reunia os amigos e fazia tudo de porco, né? É. Costelinha, linguiça, pastel, né? tudo de porco. É. E ali as pessoas cantavam e faziam resenhas, era muito gostoso. Eu cheguei acho que 1 ou 2 vezes, foi muito legal, uma pena. Ele tem essa cuiabania também, né? Tem essa questão, ele é muito agregador, né? Uhum. Mas então, assim, eu não levo para minha vida isso, Uhum. né? Então, assim, claro, existem situações que eu vou precisar olhar, vou precisar estudar, vem uma pessoa que tem um caso diferente, por exemplo, tem uma síndrome ou outra adjacente àquilo ali, uma comunidade, tudo bem. Mas eu não vou ficar pensando naquilo, não vou vencer aquilo, não vou ficar. Então fica no consultório. Uhum. Agora, é evidente que existem casos que a gente precisa também trabalhar isso, porque são casos traumáticos que afetam um pouco a gente. Porque às vezes você fica pensando, né, puxa, como que é essa questão da humanidade? Por que essas pessoas precisam passar por isso? Mas aí também entra a questão da espiritualidade, né? A questão de você ter uma crença num ser superior, né? Antes de ser médico, você já tinha essa espiritualidade? Você desenvolveu isso ao longo de ver o sofrimento das pessoas? A espiritualidade sempre esteve presente comigo, desde pequeno. Desde muito pequeno. E assim, a minha família nunca foi uma família assim, aquela família católica, mas nunca foi aquela família praticante. Uhum. Mas então, assim, a espiritualidade, ela veio comigo, né? Na minha vida. Uhum. E, assim, houve momentos que estava mais próximo, momentos que estava mais distante dessa espiritualidade, mas sempre esteve presente, né? E no momento que ela não esteve tão presente, as coisas não ficaram tão boas. Você entendeu? Quando você se afasta um pouco, que existe aqueles momentos de hiato na sua vida, e até momentos que você começa a pensar na vida, quando você começa a estudar muito, você começa a pensar na ciência, você começa a, cara, será que tudo isso aqui realmente é real? Será que tudo isso aqui, né? Aí você começa a duvidar de algumas coisas, e aí vem a vida e te mostra, né? Que não é bem assim como você está pensando, que existe muito mais complexidade em tudo isso. E aí a gente volta a se aproximar e começa a vivenciar novamente. E assim. Então, assim, eu não levo para minha vida essas coisas. Hoje, como é que é assim? Eu imagino que no seu consultório deva chegar todos os tipos de situações. Sim. Eu acho que algumas situações, uma depressão leve, uma ansiedade, até problemas psicológicos, não psicológicos, mas psiquiátricos, de doenças muito pesadas. Sim. Como é que é isso? Como é que, assim, eu imagino, fica lá no consultório, mas como é que você se esvazia disso? Então, a questão é isso, é você tentar fazer o melhor que você pode fazer dentro das condições que você tem. Por exemplo, você sabe, eu atendo um pouco SUS também, né, no CAPS de Várzea Grande, tudo mais. Você ainda está lá no CAPS de Várzea Grande? Eu sou concursado lá. Você é concursado. Então, assim, eu tô lá. Então, eu tenho que adequar. Eu sei que às vezes aquelas pessoas não vão ter acesso a um tratamento melhor por conta de uma questão econômica. E aí, na saúde pública, muitas vezes falta medicamentos. Eu tenho que fazer ali o melhor que eu posso fazer dentro das condições que eu tenho. E saber, ter consciência do que eu estou fazendo é o melhor. E não levar isso para mim como um peso. Você entendeu? Então, houve situações, mesmo antes da psiquiatria, quando eu fazia pré-hospitalar, por exemplo, que situações que você via pessoas que estavam numa condição ali, você fala, caramba, essa pessoa não merece morrer, né? Não é isso. Mas assim, não é você que decide, mas não é você. Né? Entendeu? Existem coisas que escapam à nossa capacidade. Entendeu? Enquanto outras pessoas, muitas vezes, que talvez ele estava num ato mais errado, tal, ali, teve um monte de complicação, o cara saiu vivo. E o outro teve apenas pequenas lesões e morreu da fatalidade. Então você entende que
existe algo maior, talvez, que vai determinar isso. Não E é que a não gente cabe a fazer, não você cabe a mim. julgamento disso, A né? Ah, consciência, esse merecia porque é sim, bonito, de porque é forma feio, porque é alguma, novo. não. Não tem Então, assim, eu isso. nunca, e uma coisa sempre me tranquilizou foi que eu sempre dei o melhor, independente de que foi. Então, eu atendi muitas pessoas, mas atendi muitas pessoas também em situações de violência, né, vamos botar assim, e sempre tratei todo mundo igual. Então, os pacientes, para mim, sempre foram pacientes. Sempre foram pessoas que precisavam de ajuda. Então, se era bandido, se era assassino, eu não fazia essa distinção. Não cabe a mim fazer isso. Nunca foi. Então, tudo que eu fiz para ajudar. Então, não era eu que decidia se essa pessoa ia sobreviver, não. Mas eu fazia o melhor que eu tinha ali para poder que aquela pessoa sobrevivesse. Eu não tinha isso. Porque eu via isso uma vida. Para mim, sempre foi uma vida. E dentro da psiquiatria, a gente tenta fazer isso também. A gente tenta ter esse altruísmo, tenta se doar e entender que as pessoas têm as suas diferenças, divergências, né, as suas peculiaridades, e tenta fazer o melhor para aquela pessoa. Agora, é evidente que tem pessoas que você vai conseguir fazer um tratamento e essa pessoa vai conseguir melhorar, outras pessoas demandam mais tempo, outras pessoas não vão vincular, né, outras pessoas demoram mais, têm uma complexidade maior de tratamento. Tem os diagnósticos mais difíceis, realmente. Tem os transtornos que têm uma dificuldade maior para tratar, que vão passar por vários tratamentos, vai precisar de fazer outras alternativas para poder chegar a um resultado e não chegar no 100% da pessoa. Então a gente tem que ter tranquilidade com isso, que você está fazendo aquilo que dentro do que você tem é o seu melhor. Doutor, o mundo está doente? Você vê dessa forma? Sempre esteve e está mais? Porque assim, a gente, cada um que vive o seu tempo, né, acha que agora é. Os Mas transtornos mentais assim, sempre estiveram sempre presentes. tiveram. Né? Ao longo da história, a gente sabe de figuras importantes da história que tiveram surtos psicóticos, tiveram situações adversas que praticaram atos inconsequentes, insanos. Então, sempre teve presente. E só que antes você não tinha tratamento. Então, E se não tinha tratamento, tinha diagnóstico também, né? Então, às vezes vezes você assim, você já tinha um esboço de alguns transtornos, você sabia ali já que tinha alguma coisa ali dentro disso, mas você não tinha o que fazer em termos medicamentosos. E o que aconteceu? Quando a pessoa quebrava essa questão da sua capacidade de entendimento da vida, esse juízo crítico que a gente tem, que essa pessoa tinha um surto psicótico e ela saía fora de si, perdia esse contato com a realidade, começava a fazer alguma loucura, sair nu na rua, tentar fazer alguma estripulia exagerada. Tinha no Fogo em Roma. Também, entendeu? Tinha, então, né? Tinha, porque não sim. É possível uma pessoa ser... Mas então, tudo isso aí, ele era entendido assim como alguma coisa, às vezes até espiritual, mas não tinha muito o que fazer. E o que teve uma... Desculpa te interromper um pouquinho, mas assim, teve uma parte de que tudo era espiritual. Ainda tem essas crenças, Mas né? por quê? Se você pensar, pegar o início da história, você tinha aqueles filósofos gregos e eles explicavam as coisas muito filosoficamente. Ok? Aí você entra na Idade Média, onde você tem um predomínio da igreja, do clero. Sim. Então a vida começa a ser vista como algo mais espiritual. Então você vai justificar através da espiritualidade os fenômenos que acontecem. Então é natural que você partisse, como não tinha o que fazer, partisse mais para a questão do curanderismo, das questões religiosas ali e tudo mais. A partir naquele momento, então, quando você começa a evoluir, né, passa essa Idade Média, você vem o Iluminismo e vem essa abertura de consciência, né, as pessoas começam a valorizar mais a ciência e tudo mais, em detrimento dessa postura mais religiosa. Há um avanço na ciência, porém você não tinha ainda uma questão medicamentosa, farmacológica. Você não sabia entender os distúrbios, como eles eram relacionados com isso. E o que você fazia? A pessoa estava... Vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa deprimida, como fica? Uma pessoa com depressão, ela começa a ficar isolada, ela para de se cuidar, ela não se preocupa com a aparência, ela deixa de dormir, ou dorme demais, ela começa a ficar com a aparência batida, com olheiras, né? Às vezes emagrecida, aquela aparência doente, aquela aparência mal. Você pensando isso em 1880, o que você tinha para fazer? Você falava, nossa, essa pessoa tá... Vamos botar ela lá no sanatório. E a pessoa ia para o sanatório,
passava-se ali por algumas terapias ali de conversa, alguma coisa ali e tal. Às vezes o organismo vai trabalhando para você se recuperar, e essa pessoa depois de um tempo recuperava. Outras pessoas cronificavam e ficavam, às vezes, até desenvolvendo um quadro psicótico pior. Então você já tinha ali o estigma da doença mental, e foi se concretizando. Aí vem, então, a questão hollywoodiana, né, os filmes e tudo mais, sempre colocando muita ênfase na saúde mental e tudo mais, naquele misticismo em volta disso, né? Os tratamentos sempre colocava como choques, etc e tal. Então, assustou muito o imaginário das pessoas. São um passo importante ou é uma vergonha da medicina? Como é que você vê isso? Eu acho que o que aconteceu? Ninguém vai querer sanatórios como era naquele modelo antigo. Porque era muito triste. Você entendeu? Né? Mas aí você tem que avaliar o seguinte: aquelas pessoas estavam fazendo aquilo dentro das condições que eles tinham naquele momento. Então eles não sabiam o que fazer, não tinham medicamentos. Então colocavam. Eu não estou dizendo que eu sou a favor daquilo, não é isso. Né? Mas assim, era o que eles tinham naquele momento. Colocavam que as pessoas não tinham muita técnica ali para abordar e tudo mais. Evidente que a gente poderia ter um olhar mais humano naquilo ali, entender que as pessoas estavam isoladas, que as pessoas precisavam de atenção e não cometer alguns excessos, né, e outros exageros que foram cometidos ao longo dessas institucionalização. Porém, hoje, o que a gente quer? Hospital psiquiátricos, que possam atender famílias, pessoas que estão ali vulneráveis. Então, a luta antimanicomial, sim, também ninguém quer manicômio, mas a necessidade de você ter hospitais psiquiátricos para que uma pessoa que esteja em surto, seja internada, seja hospitalizada, receba um tratamento adequado, melhore dessa crise e volte à família, é importante. Porque pergunta para quem tem uma pessoa adoecida com quadro psicótico como é sofrível, como é difícil. Em tempos hoje de violência e tudo mais, aí a pessoa quer sair na rua, quer botar fogo na casa, anda nu na rua. Então ali ela está sujeita a diversas agressões, porque as pessoas não entendem muito bem isso. E hoje no estado a gente não tem, né, doutor? A gente está sem nenhum... Não, a gente tem hospitais, sim. Porque assim, tinha o Adalto Botelho... Tem, mas o Adalto Botelho funciona ainda. Ainda funciona? Funciona normalmente, eu achei funciona. Que não tivesse funcionado não funciona, é referência, os pacientes vão para lá, ou então para o Paulo de Tarso em Rondonópolis. Então assim, você tem sim, só que são duas unidades assim que para atender um volume muito grande. Então você vai ter espera, você vai passar por uma regulação e tudo mais. Entendi. Então você vai ter uma certa latência de resposta no sentido de internação e tudo mais. Mas voltando à questão então, no meados do século passado, né, início e meados do século passado, você começou a ter então o desenvolvimento das primeiras drogas voltadas para a psiquiatria. Que é aí que você começou a realmente melhorar as pessoas. Você começou a tirar essas pessoas do surto, começou a melhorar a depressão e tudo mais. E foi realmente o grande pulo, o grande salto evolutivo dentro do tratamento psiquiátrico. E cada vez mais a gente está tendo novos medicamentos, então a psiquiatria deixou de ser vista cada vez mais. Ainda você tem muito estigma, as pessoas têm muito preconceito, mas cada vez mais a gente está tendo menos preconceito em relação a isso, por conta da informação. Quando você leva informação, você leva luz, né, clareza à obscuridade da ignorância. Então, quando você faz isso, você começa a derrubar essas barreiras, esses preconceitos que as pessoas têm. Então, eu entendo que é o seguinte, eu tenho... imagina uma máquina, um carro hoje, desses mais modernos, por exemplo. A parte elétrica, se não estiver funcionando legal, ele para. Ele não funciona, ele não anda. O motor tá bom, o pneu tá bom, a suspensão tá tudo. Pode ser uma super máquina, mas ele precisa... a parte elétrica não está funcionando. Ou um computador. Se o software não funcionar, a gente não consegue desempenhar. Então, assim, seu corpo pode estar ótimo, você pode estar muito bem fisicamente, seus hormônios, tudo funcionando muito bem, mas existe ali uma neuroconectividade, ali uma falta de neurotransmissor que não está conseguindo. Você não está conseguindo desempenhar as funções adequadas. E aí você começa a ter prejuízo. Você começa a ter prejuízo na sua produtividade, no seu sono, você começa a ter prejuízo de memória, entendeu? E aí você tem vários transtornos que pode ter isso. Desde uma ansiedade, eu falo assim, até uma depressão. Eu preciso ir no psiquiatra. O que tem que acontecer para mim? A mudança da minha rotina, o que me leva a falar assim,
preciso ir. Porque assim, eu vejo que as pessoas têm muito preconceito. Aí, não vou, não sou louco. E as pessoas acham que é isso. Mas quando assim que eu preciso procurar essa ajuda e falar, tô dormindo muito, tô comendo muito, ou assim, o que precisa? Então, Em algum é momento. interessante, às vezes, quando vem um paciente novo, né? Eu sinto, às vezes, aquela tensão do paciente. Ele senta ali, fica tenso, né? E aí a gente conversa, quer tomar um café, uma água, tal, alguma coisa. Não, tá tudo bem, eu não aceito, tal, aquela coisa mais tensa, assim. Aí você vai conversando, aí você começa a conversar de uma coisa mais simples, uma coisa mais trivial, como é que tá a sua vida, isso, pá, vai conhecendo. E aí, de repente, a pessoa vai se soltando, e aí você começa a entrar melhor nessa problemática. Como é que foi isso, desde quando tá? Né, a gente estipula uma linha do tempo, quando começou isso, como que você era antes disso e tudo mais. E aí a coisa vai ficando mais fluídica e muito mais leve. Então a pessoa começa, caramba, eu achei que era diferente. Né? A pessoa parece que a sensação que ela tem é que ela vai entrar ali, a pessoa vai diagnosticar ela com algum problema e eu vou sair daquilo ali Estigmatizada, né? Você entendeu? Isso é um problema, porque existem pessoas que não aceitam diagnóstico, que têm dificuldade em aceitar esse diagnóstico. As próprias doenças não promovem isso, de você rejeitar o diagnóstico. Isso não faz parte da doença, de algum tipo de doença? As doenças, elas te limitam. Se boicotar? As doenças te limitam muito, digamos assim, no sentido cognitivo. Memória, atenção e tudo mais. Mas existe uma rigidez, às vezes, uma cristalização de comportamento que é próprio do indivíduo. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade a mudanças. Tem pessoas que vão dificultar mais. E principalmente, às vezes, se você for uma pessoa que tem um comportamento um pouco mais rígido quanto a isso, que você acha que isso é besteira, que você acha que a minha vizinha tem isso e essa minha vizinha ela é uma folgada, ela quer falta de trabalhar, não dá uma louça para lavar que ela vai sossegar, dá a roupa para lavar que ela vai melhorar. Essas pessoas que têm um pensamento um pouco mais radical, elas sofrem mais. Porque de repente ela se vê numa situação que isso vem do de contexto vulnerabilidade. De educação, de cultura que a pessoa tá. Sim, né? mas aí o que ela começa a sentir o quê? Ela não tem força. Porque a doença, o transtorno consumiu isso. Então não é porque, não é só motivacional. E você fala, vamos embora pessoal, vamos lá e vamos... Não, você não tem ali os mecanismos necessários para que você consiga desempenhar algumas tarefas. Aquela força de vontade que você tem, aquela iniciativa, ela é consumida pelo transtorno. Em alguns casos, tá? Não é todos, mas assim, em alguns casos. E a pessoa começa O que seria? A depressão? A depressão te faz isso, mais um quadro de ansiedade exacerbada, ela começa a te desgastar demais. Porque imagina, o que é ansiedade? É uma preocupação excessiva. Então você está alerta o tempo todo, seu pensamento está acelerado, você começa a ter muitos pensamentos, você começa um trabalho, não termina, vai outro. Então o desgaste para você fazer sua rotina aumenta demais. Você não consegue dormir porque o seu sono é difícil para pegar porque você está pensando em um monte de problema. Então você demora para dormir. Aí no outro dia você acorda acabado. Sempre em frente a uma tela para eu poder ficar ali olhando aquilo ali até eu ter sono. Porque e às vezes eu desligo, vou dormir, aí passa assim. Não sei se você já viu um memezinho que tem. Eu pronto para dormir. Aí tem assim uma banda na sua cabeça e você liga, né? Porque não tem como. Alguns quadros depressivos podem ser assim, mas geralmente o que dá muito esse quadro de insônia inicial, essa preocupação excessiva, é a ansiedade. São quadros de ansiedade. Mas aí, antes de mais nada, a gente tem que avaliar a rotina. Como que está a sua rotina? Porque, veja bem, às vezes a gente até faz suplementação com melatonina. Mas, por exemplo, para a melatonina agir, eu preciso ter escuridão, eu preciso ter escuro. Para ela poder ser degradada e tudo mais. Aí você vai colocar tela, você vai colocar uma luz, o seu nervo óptico, né, ele não sabe, o seu cérebro não sabe identificar, peraí, essa luz do celular, essa luz é do celular. A gente não chegou nesse nível evolutivo ainda. Pode ser que algum dia a gente chegue, mas a gente chegou ainda, né? Alguns estudos mais recentes falam que crianças atuais, mais jovens, né, essas crianças que estão nascendo, elas estão tendo um aumento da sensibilidade dos dedos. Então o touch é por causa da tela do celular. Então você está tendo um aumento de neurônios, né, de transmissão ali na região dos dedos. Tem mais sensibilidade por conta do touching do celular.
Isso é um estudo real que está Incrível. acontecendo recentemente e está se provando. Então você está conseguindo observar os fenômenos acontecendo de mudança de neuroplasticidade, mudanças cerebrais e tudo mais, recente, agora, entendeu? Que, voltando lá atrás, a gente entra na teoria, vamos dizer assim, dos evolucionistas? Como assim? Porque assim, né, a evolução de que o homem vem mudando ao longo de milênios de coisa. A gente vê isso. Não estou dizendo nem que o evolucionismo do macaco, mas eu estou dizendo que a gente vem Não, mas desenvolvendo assim, algumas você coisas. veja bem, Isso é estímulo que é passado? É o isso? darwinismo, a teoria de Darwin, ela existe e ela é comprovada, né? Então existe essa evolução das espécies e tudo mais. A origem exata do homem, a gente não tem ainda essa Aham. noção, né? Existem os estudos, tal, mas a gente não tem algo conclusivo. Porém, a evolução existe, a gente observa. Então, o que a gente está observando? Que existe essa mudança. Existe a mudança, assim como você expor crianças ao traumas, a situações de abusos físicos, abusos psicológicos, Uhum. situações de guerra e tudo mais, você vai mudar as conectividades cerebrais dessa criança. Entendi. Você entendeu? Ela vai mudar. Isso pode alterar talvez até a arquitetura cerebral, de como vai se formar as conexões e tudo mais. Essa pessoa ter realmente um transtorno advindo desse quadro de Uhum. estresse traumático que ela vivenciou na infância. Como alguns transtornos, a gente já tem uma noção de que alguns transtornos eles advêm de traumas relacionados à infância. Alguns transtornos a gente já nasce com eles. Por exemplo, um psicopata. Não é um transtorno, não é uma função cerebral. Ele Hum. já nasce assim, Na verdade, não. não é bem assim. Essa Como é que foi a é? pergunta dos alunos essa semana. Na verdade, para você diagnosticar um transtorno de personalidade, pensando em psicopata, né, uma psicopatia antissocial, que é o que as pessoas relatam em filmes, serial killer e tal, Aham. isso não é uma coisa tão explícita dessa forma, tá? Porque o antissocial, ele tem variações, não necessariamente ele vai ser um assassino. Mas Sim. o que a gente fala, um cara que é um psicopata, que a gente usa esse termo, que tem uma psicopatia, pensando num termo de antissocial, é aquela pessoa que ela não se identifica com o sofrimento do outro. Ela não tem arrependimento, ela não sente remorso. Porque E ela nasceu com algum problema no cérebro dela, não, não se sabe. não necessariamente. Por Entendi. quê? Você não vai falar que uma criança tem psicopata, por quê? A personalidade se forma na idade adulta, na adolescência, no final da adolescência. Então, até ela formar a sua personalidade, você não vai dizer que ela é um transtorno borderline, você não vai dizer que ela é um narcisista, você não vai dizer que porque não está formado. Você pode até ter alguns indícios ali na pré-adolescência, alguma coisa ali que sugiram alguma coisa no sentido de alguma patologia de personalidade. Mas você não vai Uhum. falar, tem que 12 anos tem um diagnóstico disso na sua personalidade. Entendi. Você vai diagnosticar a partir do momento que você já tem essa formação bem estabelecida da personalidade, entendeu? Então você tem vários transtornos de personalidade. E o antissocial, que é mais comum, assim, do imaginário popular, não é que é o transtorno mais comum, mas porque a pessoa associa mais por conta dos filmes, entendeu? Mas, por exemplo, os serial killers mesmo não é tão comum como a gente pensa, entendeu? Uhum. Assim, desse tipo de gravidade. Mas o que acontece são pessoas que não têm essa empatia, não se identificam com o sofrimento do outro, elas se colocam acima de qualquer coisa, então elas, todos os fins justificam os meios. É um assunto que me Uhum, interessa muito. Eu uhum, escuto muitas pessoas falarem, não tenho nenhum conhecimento uhum. acadêmico ou de livros, mas eu escuto muitos médicos falando. O que eu percebo, assim, uma conclusão, parece que, assim, os transtornos meio que se misturam, né? Se você for colocar talvez um narcisista, ele tem alguns traços de psicopatia. Se você pega um Mas TDAH, ele tem um pouquinho não, de mas autismo. Parece que meio que isso, as coisas se isso é que na misturam. verdade, veja bem, isso foi bem até lembrado isso. A gente está numa era onde as pessoas estão tentando muito diagnosticar as outras. As pessoas tentam explicar o comportamento das pessoas a partir de uma determinada checklist que você encontrou dentro do Instagram ou dentro de É, tem um. muito médico de TikTok Você agora. entendeu? Então, assim, a coisa não é tão simples assim. Então, por exemplo, muita gente vai falar: ah,
eu estive num relacionamento narcisista, eu tô com um narcisista, não sei o quê. Se você for pegar e juntar todas essas pessoas e colocar, você vai ver que o nível de transtorno narcisista, ele vai beirar o quê? 70%, 60% da população, então. Quem que nunca passou por um relacionamento desgastante? Quem nunca passou por um relacionamento difícil na vida? Ao longo da nossa vida, pensando desde a adolescência até a idade adulta, não é? Quem que nunca passou por situações desagradáveis com relacionamento? Na escola, com relacionamentos afetivos, em Exatamente. casa, Então, com algum parente. todas essas pessoas tinham transtorno? Não, aí que eu vou te falar. Então, às vezes as pessoas tentam justificar, e não é bem assim. Agora, entenda que às vezes o fato da pessoa ter um comportamento mais narcisista, de se admirar, de achar que é uma pessoa boa, de achar que é a pessoa melhor do mundo, de ser muito vaidosa e tudo mais, e não se importar tanto com o outro, mas consigo mesma, não quer dizer que essa pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista. Ela pode ser apenas uma pessoa mais vaidosa e tudo mais, um pouco mais egoísta talvez, mas isso não vai definir ela como tal. Entendeu? Então, o diagnóstico de um transtorno de personalidade, ela requer tempo, ela requer conhecimento, você precisa entender melhor. E não é sair diagnosticando assim, entendeu? Eu li aqui, é isso. É isso, entendeu? E às vezes você fala assim, essa pessoa foi abusiva comigo. Tudo bem, mas essa pessoa foi abusiva como? E por que ela foi abusiva? Então, houve uma semente que ela foi lançada num terreno que ele for fértil e propício a esse crescimento também. Você entendeu? Então, essa pessoa que foi vítima dessa, digamos, essa violência psicológica, também precisa trabalhar um pouco dela para ela poder criar resiliência. Porque existe também uma fragilidade dentro dessa pessoa. Porque se você tem condições, se você tem a sua plena capacidade de você, quem você é, da sua autoconsciência, você não vai permitir que o outro faça determinadas coisas com você. Entendeu? Então, o que existe? Às vezes você tem um comportamento de uma pessoa abusiva, mas uma outra pessoa que acaba cedendo e sendo vítima desse. Então, tem que ter esse casamento, né, sim, doutor? Tem que ter essa porque situação. Se uma pessoa abusiva pegar outra pessoa que não aceita isso, isso não vai crescer, isso não vai prosperar. Opa, peraí, não fala assim comigo não. Você me respeita. Entendeu? Então, a partir do momento que você coloca limites para a pessoa, você não vai fazer. Você entendeu? É como, e às vezes como também trânsito. Nem a pessoa nem é abusiva, ela teve um episódio como de trânsito. abuso ali. Às vezes você pode até se sujeitar a passar no sinal fechado ou passar uma faixa contínua se você não estiver sendo fiscalizado. Mas a partir do momento que você tem uma autoridade ali, existe um medo da sanção, da punição, você é inibido. Então, às vezes, o quê? Não existe um comportamento inibitório por parte da outra pessoa. E essa pessoa também... aí você, claro, tem mecanismos psicológicos que a pessoa vai usando, sim, tem, mas a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. A gente precisa se fortalecer emocionalmente. Doutor, você acha que esse caminho de tantos diagnósticos, de tantas coisas, é perigoso? Você entende que hoje, assim, quando a gente tá... eu vi aqui, lá, eu tenho 12 passos para eu ser TDAH. Nossa, eu tô em 6, eu sou TDAH, aí já saio falando e tal, e não sei o quê. O outro, olha, ele é narcisista. As pessoas ficarem se rotulando e se julgando e se diagnosticando, porque isso magoa também, né? Você é um narcisista e tal. E se você for ver o transtorno de narcisista, ele é pesado, né? Ele não é uma coisa romantizada como está sendo. Como é que você vê essa diagnosticação aí das pessoas? Eu uso rede social muitas vezes para divulgar um pouquinho, né, a questão de conhecimento e tudo mais. Mas a ideia é justamente isso, é você levar esclarecimento para as pessoas. Então as pessoas vão assistir aquilo ali e falar, caramba, peraí, isso está afetando a minha vida. Peraí, vamos procurar um profissional? Vamos procurar um psicólogo? Vamos procurar um terapeuta? Vamos procurar um psiquiatra para ver o que está acontecendo? Se isso pode ter sentido ou não. Mas não que você vai pegar aquilo ali e fazer um checklist só para dizer, poxa, essa pessoa tem isso, tem aquilo. Olha, peraí, eu estou identificando que esse meu companheiro tem alguns sintomas que está me chamando a atenção.
Então vamos levar ele para um psicólogo, vamos levar para um psiquiatra, vamos dar uma olhada, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Entendeu? Mas não como uma forma punitiva, não como uma forma de você agredir o outro. Você precisa, você né? Entendeu? E isso também é perigoso, porque as pessoas falam, isso causa estigma. Então, porque as pessoas, tá vendo? Você vai no psiquiatra. Entendeu? Aí as pessoas falam uma coisa para outra pessoa, faz alguma coisa para você ali, uma coisa agradável. Mas não sou eu que passo no psiquiatra. Como se aquilo fosse um demérito, como aquilo fosse a pior das situações do mundo. Por isso que às vezes muitas pessoas omitem que Mas, estão claro, indo ao psiquiatra. Sim. Na época da residência, eu tinha uma paciente que ela tomava medicamento, ela escondia, porque as pessoas do trabalho faziam piadas com isso. Entendeu? Acho que hoje está menos, porque isso tem mais clareza, as pessoas estão adoecendo, muitas pessoas têm pessoas dentro da família e estão vendo que não é assim, que isso realmente é algo que pode acontecer, porque é levado à exaustão, é levado a uma cobrança excessiva, problemas financeiros, problemas familiares, etc., que vão levar a esse adoecimento. Uma falta de descanso, uma falta de você ter um estilo de vida mais adequado. Então, o seu corpo é uma máquina, mas essa máquina também precisa de descanso. Essa máquina também precisa de reparos. Essa máquina também precisa de uma boa alimentação. Se eu pegar o meu carro e levar aí um posto duvidoso, onde eu começo a colocar combustível adulterado, o que vai acontecer? Vai estourar a bomba, vai machucar o motor, vai fazer um cancã na minha vida. Doutor, quando eu tenho alguém em casa que tem algum tipo de transtorno, uma depressão, uma ansiedade ou qualquer outro transtorno que isso impacta na família toda, essa pessoa por si só ela não quer ir. Como que é o trabalho da família? Como que, sabe, o que você deixa aí sabe, de dicas aí pra gente de como levar esta pessoa até o médico? Porque eu já vi casos de pessoas, você fala assim, vamos lá, a gente vai conversar. Eu que trabalho com muitos médicos, procuro desmistificar isso, mas a pessoa fala não, e não tem como, se você não levar ela não se tratar, vai continuar impactando a vida dessa pessoa e também a da família. O que você diz assim de algumas técnicas? Existe isso? Eu sou muito da conversa, a gente conversar com a pessoa buscar ter um ambiente mais propício, né, figuras que ela respeite dentro da sua vida ali, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu cônjuge, um amigo, por exemplo, entendeu? Um médico da família, uma pessoa que tem mais, entendeu? De repente intervir uma terceira pessoa seria interessante, se essa conversa não está sendo possível. Agora, as pessoas têm sua autonomia. Até um determinado tempo na vida de uma pessoa, quando é seu filho, por exemplo, você consegue determinar o que ele faça. A partir de uma idade não adianta mais, porque ele vai ter a sua autonomia. Então, até determinado tempo você consegue ter esse controle. Depois disso é conversa. E se a pessoa infelizmente não quiser, vai chegar um momento que ela realmente vai ter problemas mais sérios. Vai ter problemas no emprego, vai ter problemas na produtividade, no relacionamento. Aí você tem N consequências disso. Hoje a gente está vivendo muito mais, né? Nossa expectativa de vida é o que? 85 anos e... Aumentou bastante. E vai aumentar mais. Ai, que bom, quero ficar bastante por aqui. Vai aumentar mais. Mas aí, como é que eu chego bem até aí? Como é que eu vou? Porque assim, a minha geração, ela tá chegando e correndo atrás do prejuízo agora, porque a gente veio meio escangalhado, assim. Chegou agora que a gente vai Mas fazer. É interessante, né? A sua geração, por exemplo, ela foi uma geração saúde, né? Ela foi uma geração que foi preocupada mais assim com essa questão. Já teve Acho que não. Já teve aquele pessoal daquele momento ali onde você começou a valorizar mais o esporte e tudo mais. Tanto é que você lembra que na época... Não, eu acho que não, doutor. Eu sou de 66. Pois é. 66...
Eu cresci com droga, sexo e rock and roll, Sim, mas que olha eram só. os hippies, Power Sim. Flower. Não, essa é aquele primeiro momento. Então, Mas quando você tem... Aí eu vou passo a minha adolescência... Na década de 80. Na década de 80. Mas e a década de 80, como é que o cigarro chegava pra você? Muito cedo. Mas como é que era a propaganda do cigarro, você lembra? Que você era maravilhoso. Ou você tinha o Hollywood. E como que era a propaganda do Hollywood? O cara que andava a cavalo. Marlboro. Ele era o cara. Era Hollywood, o cara andando de asa delta. Isso, o cara escalando um pico do Everest e acendendo um cigarro. E passava às 8 horas da noite. Ele tinha essa ideia da saúde. Ele tinha ideia de atingir. Mas o cigarro era associado atingiu o esporte. a isso. Atingiu o esporte. Aquela geração. Porque essa geração já começou a mudar. Aquela geração já começou a se preocupar mais com o corpo. Naquele momento. Porque assim, o que eu vi era assim. Para eu ser muito aceita e tal, Sim. eu tinha que fumar aquele cigarro Hollywood, Sim. que era um trem que eu fumei, pelo amor de Deus. Porque ela tinha essa relação com esses esportes radicais. Sim, mas você fazia esportes e você fumava. Um contrassenso. Olha, eu vou falar pra você. Acho que eu tinha uns 14 anos. Eu namorei um goleiro do Corinthians, é conhecido, hoje não podemos falar o nome dele aqui, mas era assim, ele passava lá, ele vinha do jogo fumando. Sim. Né? Mas, assim, você vê o Casagrande, quanto problema de droga que o Casagrande... E eles todos são da minha... Mas você tinha um pessoal que tinha essa preocupação com o corpo, assim, entendeu? Com essa preocupação mais do esporte ali e acabava entrando também no mundo das drogas. Hoje você tem uma geração que ela se preocupa mais ainda, não só com o corpo, mas com a estética. Sim. Hoje as pessoas se preocupam muito mais. E mudou a relação também. Hoje, se você pegar mulheres com 40 anos... na década de 90, é um estilo. Se você pegar mulheres hoje com 40 anos, elas parecem meninas. Não é? Se pegar hoje uma mulher de 50 anos, ela parece que tem 30 e poucos. Né? Então essa relação mudou. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde, elas estão preocupadas mais com a estética, você entendeu? Porém, também, o que acontece? Esse estilo de vida saudável, ele não é assim... Ele é buscado, mas ele não é tão, digamos assim, perseguido. Você entendeu? Então as pessoas buscam estar melhor, porém nem sempre ela mantém as condições necessárias para que isso seja atingível. Então as pessoas sabem que precisam dormir bem, elas sabem que precisam ir para a academia, elas precisam se alimentar bem. Porém, existe essa preocupação. Elas vão ao médico, elas fazem exames, porém você não consegue manter, às vezes, esse estilo de vida. Você não consegue perseguir isso com mais assiduidade. Então isso eu acho que é uma coisa que acaba atrapalhando um pouco. Você vê essa geração que está aí como você falou, mulheres de 40 anos que parece que tem 20 e pouco, mentalmente, essa saúde que aparenta, né? Tá todo mundo lá, vai para academia, faz toda a parte de alimentação. Isso influencia no cérebro também? Essas mulheres de 40 anos, elas têm uma evolução mental de 40 ou elas ficam na de 20? Assim, você quer saber se esse estilo de vida consegue melhorar a saúde mental? Com certeza. Hoje a gente sabe que esse estilo de vida faz toda a diferença. Isso não é para a saúde mental. Isso é para as doenças clínicas, por exemplo, a prevenção de um diabetes ou um controle, uma doença cardíaca, uma hipertensão, alterações metabólicas, tudo isso, porque a partir do momento que você tem um estilo de vida pouco saudável, vamos supor, você se alimenta mal, você come muita carne vermelha, você não prioriza determinados tipos de alimentos, você vai ter um aumento de colesterol, você vai ter alterações metabólicas, e tudo isso vai causando o quê? Agravamento de doenças. Essas doenças também vão levar a adoecimentos mentais, a transtornos mentais. Então essas doenças também vão ser impactantes do ponto de vista mental. A minha alimentação pode me transformar
se eu tenho uma alimentação ruim e tal, eu posso desenvolver um transtorno que, por exemplo, não sei, assim, ansiedade a gente sabe que é o nosso estilo de vida, depressão, mas assim, outros transtornos um pouco mais menos comuns, assim, porque, por exemplo, hoje eu tenho, como que eu posso te dizer? Eu tenho uma alimentação ruim, tal, eu posso desenvolver uma esquizofrenia? Eu posso desenvolver ou não? Tá. Quando você tem uma alimentação ruim, você vai aumentar, digamos assim, as chances de você desenvolver essas doenças. Uhum. Por quê? Essa alimentação, ela está ligada a uma, digamos, uma homeostase do corpo. Então, seu corpo precisa funcionar bem. Porque quando você se alimenta mal, você vai aumentar radicais livres no corpo, você vai diminuir certas vitaminas importantes, certos sais, entendeu? Que fazem parte da manutenção da saúde. Uhum. Então, você vai causar no seu corpo um estado mais inflamatório. Entendi. Esse estado inflamatório, ele é muito prejudicial para o organismo num todo e também para o adoecimento. Por exemplo, quando você pensa em doenças mentais, pensando aqui no Alzheimer, que é uma doença que acomete principalmente pessoas com mais idade, né? É uma principal causa de demência, depois de 65 anos é Alzheimer. O que você tem que realmente são efetivos para a prevenção de Alzheimer? Dieta do Mediterrâneo, que são dietas ricas em peixes, que é ômega 3, né? Ricos em ômega 3, castanhas, cereais, diminuição de carne vermelha, consumo de carne vermelha e atividade física. São as duas coisas que realmente têm um impacto, isso já nos estudos, falando a favor da prevenção de um quadro demencial para aquelas pessoas que têm. Então, por exemplo, a da demência de Alzheimer, que é principalmente fisiopatologicamente falando, por deposição de placas beta-amiloides e neurofilamentos, ela de proteína tal, essas estão muito relacionadas a esse estado inflamatório do corpo também, né? Os estudos falam isso. E aí, quando você tem essa dieta, esse cuidado com a atividade física, você previne isso. Então, mesmo você tendo geneticamente essa predisposição de desenvolver, você vai ter, digamos, mais resiliência e talvez até não desenvolva essa doença a partir desse hábito alimentar. Doutor, nossa audiência está aqui e está fazendo perguntas Vamos aqui lá. pra gente, tá bom? A Camila Silva, obrigada Camila pela pergunta. Qual foi o caso mais grave que você tratou? Nossa, mais grave. Eu acho que eu não vou colocar o mais grave, porque eu acho que tem vários casos que são graves. Mas todo caso onde você tem um quadro psicótico, onde a pessoa tem essa quebra da realidade, né? do contato com a realidade, onde ele começa a se sentir perseguido, ele começa a ter uma agressividade, ele começa a se colocar em situação de risco. Isso pode ser um esquizofrênico, pode ser uma depressão psicótica, pode ser um transtorno bipolar em mania, qualquer situação dessa, onde você tem essa perda desse contato, né? Eles são casos graves que a gente precisa, muitas vezes, institucionalizar, hospitalizar essa pessoa para você proteger essa pessoa contra si, de você alguma coisa contra si e contra terceiros também. Você acompanhou essa moça que estava no Big Brother, que é uma TikToker e tal, e que ela perdeu a realidade? Isso acontece? Eu ouvi falar, porque na verdade não assiste. Eu não assisto. Você entendeu? Mas é que assim, falou-se tanto, teve uma matéria onde ela perdeu, ela não sabia mais o que era a realidade. Isso pode voltar em algum momento de estresse, limite, que ela passe novamente esse tipo de perda da realidade de qualquer paciente, né? Eu estou colocando ela como exemplo, mas assim, essa pessoa pode voltar a ter isso em algum momento? Olha, depende de qual situação que ela foi exposta, porque eu sei que esse Big Brother, ele coloca a pessoa em situações de estresse muito grande. De estresse, limite. Então, esse limite de convivência, de tudo. De repente, você tira essa pessoa do seu ambiente natural e você coloca ela num lugar extremamente estressante, onde você, de fato, está sendo vigiado, onde as pessoas, de fato, estão tramando contra você.
você que de repente está sob esse estresse mental, o quanto você conseguiria realmente passar por isso sem realmente não se tornar persecutório, sem não se tornar um pouco, entendeu? Agora, ela já de repente já tem um transtorno de base, uma depressão de repente que foi agravada por tudo isso, levando a um quadro psicótico ali, que pode ser momentâneo e ela nunca mais voltar a ter na vida dela. Entendeu? Então você não é porque você teve esse transtorno que você está chancelado ali, está carimbado, não. Você vai ter sempre. Doutor, Fernando, obrigada, Fernando, pela pergunta. Quando você percebe traços de psicopatia em uma criança, torturar animais, não sentir empatia, o que fazer? Essa criança está condenada a ser má? Não, eu acho que aí é meio que bancar aquele filme Minority Reporter, né? Do Tom Cruise, né? Que as pessoas antes anteviam o clima da pessoa e já fazia o julgamento antes, né? Acho que era esse o nome. Não, acho que é muito complicado você falar isso. Existem crianças que têm um comportamento mais agressivo e às vezes ela não tem talvez essa noção realmente da consequência daqueles atos, né? Pela imaturidade, pela impulsividade que ela tem e tudo mais, dependendo do transtorno que ela tem. E tem que ir para tratamento, fazer um tratamento, um bom acompanhamento psicológico, a família acompanhar também, para saber lidar com tudo isso. Se for o caso, o médico, o psiquiatra infantil vai passar medicamento para controlar essas crises, mas não quer dizer que essa criança vai ser um psicopata no futuro. Mas existe indícios. Que foi o que muito se traçou nessa série do... Eu sou péssima para nomes, mas esse serial killer, o serial killer americano que comia as pessoas, e teve uma série agora. Alguém lembra? Eu ouvi falar dessa série. Você sabe, né? Ele ainda é vivo tal, e na série ele traça essa linha do tempo. Ele é criança, ele fica... Então, essas características, elas são sugestivas. Então, é como você escutar um barulho no seu carro de que pode estar quebrando. Então, ele pode quebrar ou não. Então, essa criança recebendo o devido tratamento, recebendo atenção, ela provavelmente vai melhorar desse quadro. Provavelmente vai. Pode desenvolver no futuro? Talvez. Talvez sim. É muito difícil mas falar. Tem que ficar com a luz amarela ligada. Com certeza. Se uma criança está tendo um comportamento que destoa do restante do grupo, que vem causando prejuízo a animais, a outras pessoas, a família, a ela mesma, que isso causa também para ela mesma, tem que dar atenção para isso e cuidar dessa criança. Agora, não estigmatizar e falar, esse é um psicopata. Não é assim. Tá? Olha, ela vai precisar de acompanhamento, mas o acompanhamento é aquela coisa. Você inicia o tratamento e vai depender de qual curso esse tratamento evoluir, de como vai ser o prognóstico disso no futuro. Porque de repente a criança vai melhorando, vai chegar um momento que ela vai ter alta. De repente foi o momento ali do estresse que ela estava passando, a gente não sabe qual que é a condição familiar, qual que é a condição social ali, envolvida em tudo isso, se está tendo alguma situação de bullying na escola, quais são os eventos estressores que essa criança está respondendo dessa forma. Então, muitas vezes, essa criança vai passar pelo tratamento e depois nunca mais vai precisar de tratamento. Não necessariamente vai precisar acompanhar pro resto da vida. Você falar meio que perpetuamente para as coisas é meio complicado. Complicado, né? Doutor, Letícia, obrigada pela pergunta. O que você acha do tratamento com CBD? Canabidiol? Isso. Para quem não sabe, CBD é canabidiol, é isso? O tratamento com canabidiol. Então, depende muito, os estudos ainda estão muito iniciais. Em relação a isso, né? A gente ainda não tem ainda, eu acredito que será algo no futuro promissor, eu acredito que vai ser... Você acredita nesse tratamento? Acredito que vai ser algo promissor no futuro. A gente ainda não tem estudos robustos, estudos realmente comprovados, que realmente tragam o tratamento como algo, digamos assim, efetivo, tá? Então, o que a gente tem? Tratamento empírico. Então o médico vai lá, observou aquele transtorno, usou e algumas pessoas melhoraram com ele. Entendeu? Existem alguns estudos falando que pode ser usado para essa situação. Entendeu? Para essa.
mas não é aquele estudo robusto, não é um estudo que você vai dizer assim, nossa, ele realmente está chancelado para fazer uso. A partir de quando que se começou a entender a cannabis para tratamento? Então. É recente, não é? Não, que tem ele que que 10 anos? Tá, 20 mais ou anos? menos não, é mais ou menos isso, uns 15 anos para cá que começou a ter mais essa evidência. Mas assim, ela não é ainda aprovada. Muitos psiquiatras não estão usando ainda. Porque você não tem essa chancela ainda de que fala, ó, o produto realmente é. Então as pessoas usam muito empiricamente. Muito do consultório do dia a dia, da experiência que ela tem. Então, existem alguns estudos assim, pequenos com autistas, alguns médicos que usam com crianças autistas e tem uma resposta boa, em algumas questões de comportamento. Eu vejo essas coisas muito de mídia, né? E tem um cozinheiro, o Fogaça. Sei. E a filha dele não ficava em pé. E hoje ela tem uma qualidade de vida e ele fala nas redes sociais. Sim. Depois que ela começou a tomar esse canabidiol, ela melhorou muito, melhorou muito a estrutura dela. Mas isso a gente também não sabe o que pode ocorrer lá na frente. Sim, eu acredito. Existe essa possibilidade. Eu acredito que os estudos virão. Está tendo cada vez mais estudo. E os estudos vão vir, eu acredito que no futuro a gente vai ter um uso mais bem estabelecido. Mas ainda não é algo que a gente consiga realmente dizer, olha, é mais a da experiência de cada profissional, tá? Então assim, eu não critico, eu acho que a pessoa Você não usa, você, Rodrigo, profissional, não usa? Assim, eu usei 2 vezes, como empiricamente, mas eu não vi um resultado tão satisfatório. Eu não uso. Entendi. Eu usei porque o paciente falou, olha, eu acho que vai ser bom, doutor, assim, assim e tal. E realmente ele já tinha tido algumas outras tentativas, não teve uma resposta tão satisfatória. Eu tentei, mas eu não obtive resposta satisfatória. Dentro desse caso, não estou dizendo que os outros casos não podem ter. Que então, não pode ter, eu vou esperar mais estudos. Tá. Um bipolar precisa tomar remédio para o resto da vida? Sim. O bipolar, sim. A partir do momento que você tem o diagnóstico da bipolaridade, você vai... O que é esse transtorno? Explica um pouquinho pra gente. O bipolar é um transtorno extremamente interessante, complexo, e ele é um transtorno que é o que mais se aproxima talvez de uma doença mental, que tem uma rúbrica para dizer que é um transtorno, uma doença mental, né? Porque você já começa a encontrar alguns elementos assim para fundamentar isso. Ele tem uma penetrância genética, ele é muito relacionado à genética da pessoa. Então, se tem um bipolar na família, tem a chance aumenta. Tem alguém lá atrás que era. A chance aumenta. Pai, Sim. avô, bisavô, aumenta. Nessa linha. Aumenta bastante, até 8 vezes, às vezes, primeiro grau. Então, assim, ele é um transtorno muito prevalente, né, no mundo. Ele é um transtorno que tem uma alta penetrância genética, assim, como eu acabei de dizer. Ele é muito relacionado também a fatores estressores. Também, ele responde muito a questões dos estresses, do dia a dia, da qualidade de vida. E o que o bipolar precisa? Um bipolar, como todo transtorno mental, mas o bipolar, acima de tudo, rotina. O bipolar precisa de rotina. Ele precisa de atividade física, ele precisa dormir bem. Por exemplo, quando a gente não dorme bem, o que acontece? A gente fica irritado no outro dia. Você entendeu? E aí, nessa situação de ficar irritado, é um estressante. Por quê? Por causa da privação do sono. Então, o bipolar ele vai ser muito mais reativo às situações do estresse. Ele vai ser muito mais vulnerável, digamos assim. Então, se você deixar uma pessoa à noite com uma privação de sono, no outro dia ele vai estar mais irritado, vai estar mais cansado, vai estar mais então, reativo. assim, um bipolar adolescente que vai pra balada, passou a noite em claro e no outro dia é complicado de lidar com ele. Assim, geralmente ele vai abrir mais na fase adulta, né? Geralmente é mais na fase adulta. A partir de que idade, mais ou menos? Geralmente de 20 a 40 anos é a prevalência maior. Não que não vai acontecer com crianças ou que não vai acontecer com adolescentes. Acontece, mas é um pouco mais raro. Tá? Mas a prevalência maior é nessa incidência de idade. Olha, a Ana Augusto. Oi, Ana, obrigada pela pergunta. Tema super atual, as pessoas estão adoecendo mais, principalmente no que diz respeito a assuntos relacionados à psique.
hoje somos ansiosos, temos burnout, depressão, pânico. Você concorda com ela? Assim, a gente sempre teve as doenças. Hoje você tem mais diagnóstico, mas se você me perguntar assim, a rotina do que a gente tem hoje, os estresses que a gente é submetido hoje, pode ter impacto mais negativo? Eu acredito que sim. Entendeu? Por quê? O fato da gente estar muito acelerado o tempo todo, muito ligado em tela, muito ligado à produtividade. Então, você hoje é o que você produz. Então, a entrega é muito maior. Então, você se submete mais a um estresse cotidiano. Então, a chance de você ter mais, o que você falou de burnout, que é a síndrome de esgotamento, ela é maior. Não que isso não acontecesse no outro tempo. Acontecia. É que a gente assume muitas coisas hoje, agora, né, você imagina, doutor? a gente assume muita coisa, mas vamos supor, hoje você tem mais fiscalização, hoje você tem nas empresas um RH, hoje, por exemplo, se você tiver um chefe, muitas vezes um chefe que é abusivo, esse RH vai chamar esse chefe. Então, existe um controle maior. Agora, pensa isso na década de 80, 70. Nossa, eu vou te Nossa, contar esse uma chefe coisa. Nossa, para a empresa, esse chefe é ótimo, esse cara tá botando todo mundo para produzir aqui, olha aqui. Eu vou te contar, pra você ter ideia aqui, hoje, assim, de trabalhos e tal, mas quando eu era criança, eu tinha uma professora na meu segundo ano, né? Não era nem segunda série, era segundo ano ainda de grupo, né? Que era. Ela tinha essas duas unhas pontiagudas, porque ela pegava na orelha da gente assim e apertava. E assim, eu me lembro que uma vez eu cheguei e infeccionou a minha orelha. Meu pai foi um cara muito de boa, assim, na vida, sabe? E ele olhou e falou, por que que tá? E aí eu nunca falava, porque a gente não era... a gente não podia falar, né? E aí aquele dia eu contei, eu falei, a professora, ela sempre puxa. Então ela, como ela tinha as unhas pontiagudas e puxava a orelha da gente, inflamou com o meu brinco. Então, você imagina, a gente já crescia assim, nessa... Onde já se viu, né? Não, hoje, extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso você fazer uma celulite ali e uma infecção de partes moles e realmente tem uma consequência maior. Né? Era bem complicado. Mas aí também entra aquela questão da ignorância, né? Das pessoas, não tinha um preparo técnico também tão evidente. Hoje você trabalha mais isso, né? Até na formação dos profissionais, a gente está muito mais atento. Hoje as pessoas sabem seus direitos. As pessoas sabem que se eu tiver um chefe abusivo, eu posso, de repente, dependendo do lugar, evidente, né? Chegar e conversar sobre isso, o RH, eu posso tomar algumas medidas. Eu posso, de repente, falar assim, cara, isso aqui não estava legal para mim, isso aqui está me adoecendo e eu vou partir para outro lugar. Então as pessoas estão muito mais capacitadas também. E aquilo que eu falei no começo, né? Sobre as pessoas vão criando essa resiliência, elas vão se aprendendo a viver também. Agora, esse estilo de vida que a gente leva, acelerado, trabalhando muito, dormindo pouco, comendo mal, isso vai trazer consequências, evidente. Então, inicialmente, eu sempre bato muito isso, né? E quando eu uso as redes sociais, eu uso muito também para levar um pouco disso para os pacientes, tentando estimular um pouco eles no sentido de priorizar isso. Porque o que eu falo assim, não adianta eu te medicar e se você não tiver também condições adequadas. Não adianta eu te dar um ótimo carro de Fórmula 1 se essa pista não estiver boa, para que esse carro desenvolva tudo aquilo que ele pode desenvolver. Então não adianta eu botar um remédio para você dormir quando você tem uma alta produtividade, assim, onde você acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, então você quer ficar ligado. Hoje o que as pessoas fazem? Eu uso um estimulante durante o dia e uso um remédio para dormir durante a noite, porque o estimulante me deixou ligado e eu não consigo dormir. E aí as pessoas querem dormir às vezes 4, 5 horas só por noite. E aí não vai funcionar. Elas querem produzir mais. Então você precisa dar para o seu corpo aquilo que ele precisa, que é descanso, que é repouso. Às vezes você fazendo pequenas coisas simples, você vai melhorar a sua memória, porque onde que a memória ela é consolidada? Onde que o seu aprendizado é consolidado na memória? Durante o seu sono, quando você atinge as fases do sono adequadas. Então você precisa dormir bem, você precisa fazer essa atividade física, você precisa se alimentar bem, você precisa ter socialização, você precisa sair, você precisa confraternizar.
estar com a sua família, se premiar, ir para lugares bons, fazer uma boa leitura, assistir bons filmes, assistir boas séries, você entendeu? É ter uma vida saudável, mas assim, por completo, uma vida plena mesmo. E não só aquela coisa assim, hoje eu dormi, hoje eu dormi. Não, é você tentar levar essa constância para a sua vida. Senão a gente vai dar um monte de medicamento e não vai resolver, não é isso. Então tem que adequar isso também, né? E medicamento assim, eu não sou contra medicamento, mas você me conhece, né? Você sabe que o medicamento sempre na dose efetiva, na menor quantidade possível. Então a gente sempre vai, evidente que tem pacientes que vai usar um pouco mais, que a gente vai pesar um pouco a mão devido à gravidade, mas geralmente sempre tentando priorizar medicamento para sono, poucos casos assim que eu uso, cada vez menos, e eventualmente um caso ou outro que a gente vai ter uma necessidade maior, mas sempre tentando priorizar essas questões mais de hábitos de vida mesmo. Doutor, maravilhoso. Acho que dava pra gente ficar mais 1 hora aqui. Passou já 1 hora? Já passamos 1 hora. Nossa. Já estamos lá com 1h05. Foi muito bom. Obrigado. Eu já quero deixar aqui registrado o próximo convite. Tá, acho que a gente podia falar sobre medicamentos, sobre tantas coisas. Tem tanto assunto bom para a gente conversar, né? Eu acho que para mim e também para a audiência que está aí assistindo, você vê que vieram perguntas variadas, então eu quero só te agradecer. Essa ideia é muito legal, assim, das pessoas participarem realmente, né? Até para quebrar esse estigma que as pessoas têm. E se as pessoas quiserem perguntar, tiver alguma dúvida, podem ir no Instagram, pode fazer pergunta, a gente puder responder. Tranquilo. Tá, quem tiver mais perguntas, deixa no Instagram do Dr. Rodrigo, segue ele lá. O Instagram dele é muito bacana e tem muitas informações. Eu espero que eu trouxe mais esclarecimento do que dúvidas, né? Não, eu acho que sim, mas eu acho que sim, dá pra gente fazer mais uma conversa aí, que eu acho que tem bastante assunto. Só quero te agradecer. Obrigado. Muito, muito obrigada. E para você, eu vou ficando aqui até sábado que vem. A gente tá nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Nós estamos em todas essas redes sociais. Segue a gente, curte, comenta, compartilha, deixa a sua mensagem. Nem que seja para falar, não gostei. Porque aí o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e leva para mais pessoas. E é isso. Entra no canal, a gente precisa crescer esse canal. Eu acho que a gente está levando muita informação bacana que tem que chegar em mais gente. Eu deixo um beijo para você, Guguzinha. A vovó tá chegando daqui a pouco para a gente se ver. Um beijo, fiquem com Deus. E ao vivo até sábado que vem. E aí, fique aí nas redes sociais e procura a gente no Instagram, TikTok, é isso aí. Beijo, fui!